Olha esta aqui, meus amados. Dá uma olhada nesta aqui. O profeta está falando quando o anjo apareceu para ele, pela primeira vez, 1946. Olha o que o anjo disse para ele. Ele disse, como foi com o profeta Moisés, ele lhe deu 2 sinais para vindicar seu ministério, assim lhe será dado 2 sinais. E disse, um deles será que você vai tomar a mão da pessoa, e não é você que vai falar, mas eu falarei através de ti, e direi o que há de errado com o paciente. A próxima coisa que você vai fazer, como o nosso mestre fez, olha o anjo falando com ele, a próxima coisa que você vai fazer, como o nosso mestre fez, ele lhes dirá as coisas que eles fizeram na vida deles que lhes prejudicaram e causaram, como o nosso mestre fez. Irmão, eu tenho visto, isso aqui eu considero grave. Eu, irmão Billy, considero uma interpretação, um erro grave de dizer que este anjo que aparecia para o profeta era o próprio Deus. Isto está incorreto. Isso está completamente incorreto com o que o profeta nos ensinou e com as próprias palavras do anjo. O profeta diz, o anjo diz para ele que ele não era. Eu vou ler para vocês aqui. Quando o anjo diz para o profeta que ele não era Deus. Mas, claro, nós somos um peixinho desse tamanho, ninguém vai ouvir nós. Mas veja o que o profeta está dizendo. E aqui o profeta está dizendo assim, que o anjo diz para ele assim, olha, você pega na mão da pessoa e eu vou falar através de você. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. As inúmeras vezes que o profeta de Deus falava com o paciente na fila de oração, e ele disse, eu não sei o que ele te disse, eu não sei, eu não ouvi, eu não sei. Ora, se ele não sabia, quem é que falou através dele? Quem que usou o corpo dele para falar? Quem é que estava ali? E aqui o anjo está dizendo, ó, não é você que vai falar, eu falo através da tua boca. Eu, o anjo de Deus celeste, falaria usando o corpo. Esta mensagem é os princípios da cura divina, 23 de setembro de 51, parágrafo 64. Mas tem uma aqui, onde ele fala, ele disse, olha, como nosso mestre, mas como nosso mestre, então ele considera que ele tem um patrão também. Ele também tem uma força suprema, superior a ele. Não é? Na mensagem, a revelação que me foi dada, na mesma experiência da cabana, ele dá mais detalhes. O profeta estava todo confuso. Por que os ministros não concordam com isto? Se fosse de Deus, por que eles não têm isso? E ele respondeu, este é o dia agora, para isto, esta é a hora. Eu disse, era por isso que os poderes demoníacos do espiritualismo sabiam disso. Então ele disse, nos dias de nosso Senhor, olha as palavras do anjo que apareceu para ele, nos dias de nosso Senhor, esta é a razão pela qual eu soube que aquele não era o Senhor, porque ele disse, nosso Senhor, nosso Senhor. Ele considerou nosso Senhor como seu Senhor. Ele era um anjo, um homem, um mensageiro. Ora, as palavras do anjo, aqui, revelação que me foi dada, 10 de fevereiro de 60, parágrafo 33, o anjo diz assim, olha, o profeta, foi aí que eu descobri que ele não era Deus, porque ele disse assim, nos dias de nosso Senhor. Fica tranquilo aí, eu não sou o patrão, não precisa ajoelhar, nada não, só vim aqui porque nós vamos trabalhar junto. Um erro grotesco de dizer que esse anjo era o próprio Deus. O anjo está dizendo que não era, mas são, mais uma vez, tradições. E aí, irmão, parece um erro bem bobinho, que não tem significado nenhum, mas quando nós vamos entrar no livro de Apocalipse, irmão, aí você vai ver o caos instaurado por essas revelações falsas, incorretas, que entraram sorrateiramente no meio da mensagem. Parece que não tem importância, mas tem. Aqui, a palavra do anjo, que não pode mentir, ele diz, não sou ele. Não sou, o nosso mestre, eu tenho um mestre, como você também tem, o mesmo mestre. Vamos falando nesse assunto aqui. Vamos dizer assim, há uma mensagem, como o Brando disse, que Gabriel anunciou a primeira vinda e Gabriel anunciará a segunda vinda. Perfeito. Fala. Quantos que viram Gabriel falando alguma vez no nosso meio? Na nossa era. Onde que, se ele está anunciando a segunda vinda, mas quem viu Gabriel anunciando? Mas por enquanto ele não apareceu. Não, por enquanto ele não apareceu. Exato. Outra coisa importante, o irmão lá de Peruíbe está nos pedindo um auxílio aqui, é o seguinte, pode um anjo, então um anjo não pode falar o ser humano? Pode. Ele veio a Paulo, quando Maria. Paulo estava lá naquele navio, só que o anjo não falou com o povo.
Diga ao povo, o anjo veio e disse, olha, diga ao povo que nada vai se perder a não ser a embarcação. Isso. Porque ele não podia. Isso. Outra citação. O Cornélio teve um sonho à noite de um anjo veio para ele, né, e disse, vai lá buscar a Simão Pedro. Então, tinha que ser o homem para falar com ele. Exato. O anjo não podia falar diretamente, mas podia buscar o homem para falar. Exato. O anjo veio e falou a Maria, deu a comissão para Maria. Agora, quando esse anjo ele tem que falar ao povo, ele tem que tomar uma boca emprestada. Perfeito. Porque se Deus cortar o plano dele, que foi dado lá no monte, não falarei mais com o povo, mas tu falarás ao povo. Sim. Que o profeta disse que a partir daquele, até ali Deus podia falar diretamente com eles. Sim. Mas a partir daquele momento, quando o povo sentiu o horror da presença de Deus, como era, né? Então Deus teve que levantar um profeta que seria como um amortecedor, um transformador da deidade, da grandeza de Deus, e esse poder no profeta poderia falar ao povo. É por isso que, se fosse o Deus falando, não teria levantado Datã, Coré e Abirão. Pastor, mensagem, revelação, livro de símbolos. Daniel, quando ele estava encerrando seu ministério, um grande profeta, havia um anjo que o seguia. E o anjo lhe disse, Daniel, tu és amado diante de Deus. Agora, Daniel não poderia falar, talvez, face a face com Deus. Mas Deus mandou um anjo como um intermediário entre ele e Deus, para que ele pudesse falar entre eles. O anjo, a própria palavra anjo significa um mensageiro, é o que traz mensagem. Qual mensagem? Esse aqui é Apocalipse, livro de símbolos 56, parágrafo 56. Olha que interessante. Daniel, um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta disse, ele não podia falar com Deus cara a cara. Mas se não podia, por que então? Gabriel não pode ser ele, porque Gabriel falava com ele cara a cara. Ele disse, não, mas tinha um anjo que era um intermediário, e ele falava com o anjo, e o anjo levava a mensagem a Deus. E Deus falava com ele, e o anjo trazia a mensagem para ele. É muito perfeito. Inclusive, esse anjo do qual acompanhou o profeta, Billy Paul viu ele num quarto de hotel, uma mulher contou viu ele, aquela experiência, né? Sim. Depois o anjo apareceu para aquela mulher falando que ele estava magrinho, estava acabadinho, exato, não é isso mesmo que falou? Olha como ele está magrinho aí. E aqui o Mobrand disse que aquilo era verdade. Perfeito. Né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, existem anjos celestiais, anjos terrenos, mas, na hora de falar, o celestial tem que usar um corpo terreno, perfeito, não é isso? Perfeito. Ou vai ser uma trombeta igual os adventistas pinta no quadro, que vai aparecer o anjo de asa e vai tocar a trombeta e todo mundo vai ver. Pois é.